Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Escola Dominical. E hoje, queridos, nós estamos retomando as nossas aulas da revista Legados da Fé, Como pastor, embora nós já temos feito através da série há 2 domingos atrás, que ministrou as aulas sobre as profetisas, Sobre a personagem Rispa e a profetisa Uda. Mas hoje, queridos, nós vamos trabalhar um tema muito importante para nós cristãos. E nesse período de Quaresma e também o período que antecede a paixão de Cristo e a Páscoa, nós vamos estudar esses 3 temas. Hoje, então, é o tema Quaresma, é o Domingo de Ramos e também sobre a Páscoa. Para que nós possamos, amados irmãos e irmãs, guardar esses temas na nossa mente e entender o seu significado e quais são as atitudes que nós devemos ter nesse período tão importante para nós. Amém, queridos? Então a nossa lição de hoje é a lição que trata sobre o tema da Quaresma. Como vocês podem ver, a Quaresma ela começou agora dia 17 de fevereiro e ela vai até a semana que antecede a Páscoa. É um período de 40 dias. Vamos estudar esse tema e ver importantes lições que nós podemos aprender com ele. E o objetivo da lição de hoje, amados irmãos e irmãs, é nós entendermos o significado da Quaresma e também qual a sua importância para a nossa fé e como também nós devemos agir e nos comportar durante esse período da Quaresma. Então vamos orar, pedir a Deus que abençoe a nossa aula de hoje e seja conosco nos fortalecendo na fé. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por podermos, Senhor Jesus, estudarmos a palavra de Deus através da escola dominical. Obrigado por cada vida que está aqui presente, que vem estudar conosco e assim, ó Deus, possibilitar que as nossas vidas sejam alcançadas pela sua graça, pelo Evangelho, pela transformação de cada um de nós, do seu caráter, tornando-nos semelhantes ao caráter de Cristo. Isto, Senhor Jesus, pelo estudo e pelo conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco e nos ensina pela presença do Teu Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados. Bem, muito bem. A leitura bíblica de hoje, que inspira, que é suporte, é base para o nosso estudo, está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. E diz assim, acompanhem comigo, acompanhem com muita atenção, porque é uma leitura excepcional, muito importante para todos nós na Bíblia. Vamos lá. E tendo Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, lhe disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor Deus, teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces em teu pé em pedra alguma. Jesus, respondendo, disse-lhe, dito isto está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor, que sempre nos ensina, que alinha os nossos corações e mentes.
Bem, queridos, eu quero propor aqui para nós, nesse momento, antes de entrarmos mais a fundo no estudo da palavra, nós temos o desenvolvimento de um conceito de 3 palavrinhas-chave que são importantes para nós entendermos aqui o estudo. Essas palavrinhas são, primeiro, liturgia, segundo, deserto e terceiro, quaresma. Você sabe o que é liturgia? A liturgia, queridos, vem do grego leitos e significa trabalho do povo. Para nós, então, a liturgia pode ser entendida como sendo o serviço de adoração que nós prestamos a Deus. Isso, queridos, então, é muito importante para todos nós entendermos, porque nós somos cristãos, acreditamos em Cristo. E o trabalho que nós prestamos no templo, no culto, na comunidade, uns para com os outros, é a liturgia, um serviço que podemos prestar de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai. Liturgia também, amados, significa auxílio, socorro, bem presente, serviço ao Senhor, ministério e também culto. Isso é o conceito de liturgia. Você quer participar da obra de Deus, do trabalho do serviço de adoração ao Senhor? Participe da liturgia. Você está convidado. Amém? O segundo conceito, queridos, trata-se da palavra deserto. Todos nós sabemos que é um deserto, que é um lugar quente, quase sem vegetação, inóspito, muito difícil de viver no deserto. Praticamente sem nenhuma vegetação e que dificulta demais a vida no deserto. E é muito importante também que nós possamos entender que o deserto, amados, é um lugar também, no sentido figurado, o deserto é um lugar de provação. E é comum encontrar as pessoas dizendo, nossa, eu estou passando por um deserto, eu passei por um deserto. Então o deserto tem esse significado, tanto geográfico quanto o deserto das nossas vidas. Em ambos, ele é lugar de provação, onde nós somos depurados, provados e aprovados pela graça e misericórdia de Deus. E também o termo quaresma, que é a terceira palavra aqui que nós precisamos entender adequadamente. Quaresma, queridos, vem da palavra latim quadragésima, que significa um período de 40 dias. Na Bíblia, nós vemos que esse símbolo de 40 dias, 40 anos, ocorre em vários momentos. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Também, quando o povo de Deus peregrinou pelo deserto entre o Egito e a Terra Prometida por 40 anos. Também, queridos, nos mostra que Moisés esteve no Monte Horebe 40 dias para que ali o Senhor desse a ele as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E 40 anos foi o tempo do reinado do rei Davi. 40, então, queridos, significa um tempo de depuração, onde quando nós somos submetidos ao Senhor, nosso Deus, Ele nos depura, nos melhora, nos torna mais limpos. Assim como a função do rim, o rim no nosso corpo tem a função de depurar o nosso sangue, jogar a sujeira fora, limpar o sangue, separar, segregar a sujeira e expeli-la. O rim tem a função de depurar. Esse período de quaresma tem a função de nos depurar, nos tornar mais próximos de Deus, mais envolvidos com a tua obra, mais presentes junto ao Senhor Jesus. Amém, queridos? É muito importante que nós entendamos, então, essas 3 palavras, liturgia, deserto e quaresma, porque, veja, sabendo agora o significado de cada uma, devemos, então, nos esforçarmos para adorarmos a Deus, como liturgia, praticarmos o serviço ao Senhor, né? Que nos desertos da nossa vida também, queridos, que nós passamos, nós somos provados, melhorados e depurados. Deus nos sustenta e nos faz vencer nesses períodos difíceis. E persistindo na fé e servindo a Deus, nós seremos aprovados durante o período de provação. Amém, queridos? Olhem aqui comigo, amados irmãos e irmãs. Veja que o fundamento bíblico desse tema, ele perpassa especialmente sobre a quaresma, né? E quaresma, ela vai da quarta-feira de cinzas, né, até quinta-feira santa. É um período de 40 dias
que nós observamos no calendário litúrgico. É um tempo de confissão ao Senhor, amados, de arrependimento, de contrição. É um tempo de nós buscarmos o arrependimento das nossas falhas, dos nossos pecados junto ao Senhor. Então, é um tempo também, amados, que nós devemos nos preparar para a celebração da paixão de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus, e também procurarmos aprofundar a nossa confissão dos nossos pecados, né, como eu disse, e também entendermos e praticarmos o valor do perdão, sabendo quão importante é o perdão de Deus para as nossas vidas. Há muitos momentos na história do povo, como eu disse aqui, né, que ilustra a importância desse período para a preparação de algo maior que está para acontecer nas nossas vidas. E esse algo maior, ele é preparado por Deus. Quando nós somos submetidos a um período de quarentena, né, nós estamos numa grande quarentena. Certamente Deus está preparando algo melhor para nós. Quando sairmos dessa quarentena, que já dura aí quase um ano, né, do Covid-19, Deus certamente nos livrará dessa pandemia, né, desse momento de dificuldade. Assim também esse período de quaresma, de quarentena, Deus sempre prepara algo novo, algo bom para o povo dele, para o povo de Deus. Como eu disse aqui, por exemplo, os 40 anos do dilúvio. Foi um período de 40 dias que houve dilúvio sobre a terra. Mas esses 40 dias serviram para quê? Para que Deus purificasse a terra de todo o pecado, de toda sujeira, refazendo ali, tornando limpa a vida de homem através ali de Noé e da sua família. Amém, queridos? Os 40 dias, então, né, eles representam justamente esse período de depuração para as nossas vidas. Vejam aqui que Jesus, após ser batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser provado e tentado pelo diabo ali durante os 40 dias. Como resultado do deserto, Jesus venceu as suas tentações. As tentações de poder, né, que reinam sobre o homem, tentações de riquezas, da glória humana, que é as coisas que os homens procuram, né? Jesus venceu essas tentações que vêm do mundo, amados. E diante de cada uma dessas tentações, Jesus se baseou na palavra de Deus para refutar o inimigo, refutar Satanás. E essa palavra de Deus que Jesus usou, ela está contida em Deuteronômio. Justamente, amados, o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, Deus revelou a Moisés, no período que o povo peregrinava pelo deserto. Nos seus 40 anos, Deus falou, Deus curou, Deus tratou, Deus levou o povo do deserto para a terra prometida. Essa palavra dita ao povo foi usada por Jesus justamente para que o diabo fosse refutado. Veja quão é importante, então, nós nos submetermos ao Senhor no período de quaresma, de quarentena, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos nos fortalecer para refutar os inimigos, refutar as tentações e nos sobreviver e crescermos na fé, sendo discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão. Jesus, então, queridos, permaneceu fiel onde o povo havia caído. O povo caiu no pecado, Jesus foi fiel e tendo vencido Satanás nesse primeiro confronto ali no deserto, né? Durante o período que Jesus jejuou e orou, no deserto, nesse período, eu quero dizer, o diabo então se retirou dali, porque ele foi refutado por Jesus, mas ele se retirou até o momento oportuno, porque ele voltaria a confrontar Jesus em outros momentos, né? Esse fundamento bíblico, queridos, da palavra de Deus, deve nos orientar nesse período de quaresma. Amém? Então agora, amados, que nós entendemos a importância do período de quaresma, da quarentena, para nós nos depurarmos na nossa fé e nos tornarmos cristãos melhores, vamos ver aqui, amados, como nós devemos viver o tempo da quaresma, para nos aproximarmos mais de Deus, para termos o reino de Deus mais próximo das nossas vidas. Veja que nós podemos entender que a quaresma nos leva a refletir sobre as atitudes e comportamentos que vêm de encontro a uma vida de santidade do cristão. O cristão deve procurar ter uma vida de santidade junto ao Senhor, que é o que Deus espera de nós.
Deus espera a santidade da sua parte. Como você tem se comportado? Quais são as atitudes que você tem tido para com o Senhor, para com os preceitos de Deus, para com a oração, para com o jejum? Deus espera de nós uma atitude de santidade, buscando a palavra, buscando nos aproximar de Deus, porque só Ele é santo. E só a santidade refuta as trevas. Só a santidade persevera em meio ao deserto, às dificuldades da nossa vida. E é assim que nós podemos vencer, baseado na santidade, naquilo que Deus espera de nós. Dessa forma, queridos, as atitudes requeridas de cada um de nós, para que nós cheguemos nesse estágio de melhoria, de depuração, devem ser as seguintes durante o período de Quaresma. Primeiro, as atitudes de arrependimento. Jesus, amados, iniciou o seu ministério dizendo para todos nós: o reino de Deus está próximo, não é? Arrependei-vos, crede no Evangelho, crede na palavra de Deus, crede no Evangelho do Senhor Jesus. Por isso o arrependimento, amados, é urgente, ele é importante, porque o tempo já se cumpriu, o reino de Deus está no nosso meio. Precisamos então mudar a nossa mente, mudar de atitude, mudar de direção. Ter uma decisão importante, que foi aquela que nós tivemos no momento do batismo, que é de aceitar, de crer e aceitar o Senhor Jesus como nosso único e Senhor e Salvador. Para que o Espírito Santo nos regenere no trabalhar do tempo, no passar do tempo. E nós nos tornemos essa nova criatura que Deus espera de nós. A Quaresma, queridos, é um tempo então de avaliar a sua vida, de refletir sobre você, o que você tem feito, o seu passado, né? E quais são as melhorias você pode adotar para a sua vida como um cristão, aquele que vive com Cristo. Diante dos desafios deixados por Jesus para você, para a tua vida. E qual que é o desafio que Jesus deixou para você? É o desafio de seguir a Jesus. Como tem aquela musiquinha que nós ensinamos, né, às crianças durante as aulas do Ministério Infantil, que é: eu vou orar, eu vou parar, orar, servir a Jesus, eu vou parar, eu vou orar, eu vou seguir a Jesus, eu vou parar. Então, querido, pare, ore, veja o que Jesus está pedindo, qual a direção que Jesus quer da sua vida. Amém? Segundo ponto, no deserto. Veja que em nossa mente temos o deserto representado como um tempo de provação e transição. É muito comum as pessoas dizerem: eu estou passando por um deserto. Eu passei por um deserto na minha vida. Parecia que aquele deserto não tinha fim. É muito importante nós lembrarmos da palavra de Deus que está escrita em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 10, onde a Bíblia nos ensina e nos fala dos 40 anos que o povo peregrinou no deserto. E quais foram as bênçãos que Deus trouxe para o povo naquele momento que eles passaram e foram provados pelo fogo no seu tempo de deserto. Só que Deus sustentou e Deus nos sustenta nos nossos desertos. Quando nós saímos, geralmente nós saímos melhores do que éramos, do que entramos. A palavra de Deus nos diz que não nos foi dada tentação maior do que pudéssemos suportar. E Deus, além de providenciar para nós a vitória durante a tentação, Ele nos dá também o livramento. Está na palavra de Deus. Então, por Ele, queridos, naquele período ali, o povo que passou pelo deserto chegou à terra prometida para todos. Devemos nos lembrar que o momento de deserto é o momento que nós vamos obter a vitória lá na frente. Que no deserto Deus está conosco, Ele que nos sustenta e nos segura. É no deserto, no período de deserto, que Deus manifesta a sua providência e os seus cuidados. Assim como Ele cuidou do povo, mandando maná do céu todos os dias. O povo foi aprendendo, foi ensinando também, até que puderam conhecer melhor os seus corações. Assim é conosco. No deserto nós conhecemos melhor a nossa mente, os nossos corações, conhecemos a nós melhor e ao próximo. E assim temos elementos, podemos fazer a escolha certa, que é escolher o nosso Deus Altíssimo. Terceiro ponto, tempo de oração. A oração, queridos, foi um dos temas mais importantes no ministério de Jesus. Jesus nos ensina e nos recomenda a orar.
Veja como ele nos ensinou tão bem na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, de 5 a 15. A oração está presente, queridos, como prática no ministério de Jesus. Sempre devemos orar. O livro de Salmos, por exemplo, para nós termos uma ideia, é um livro de oração. Ele nos ajuda a louvar, a adorar e orar ao Senhor. E sempre que orarmos, queridos irmãos e irmãs, nós devemos orar em nome de Jesus, porque nós podemos orar ao Pai, mas nós temos que orar em nome de Jesus. Nós podemos orar também ao Filho e ao Espírito Santo. Mas Jesus nos ensinou que Ele é aquele que intermedia os nossos pedidos, as nossas súplicas até o Pai. Então, quando orarmos, oremos, desenvolvamos a nossa oração e oremos em nome do Senhor Jesus, que é aquele que detém todo o poder, a honra e a glória para sempre. Amém, queridos? O quarto ponto, amados, é tempo de jejum. Quaresma é tempo de jejum e oração. Jesus jejuou 40 dias ali no deserto e 40 noites também. Assim como Moisés também jejuou muito durante o deserto, para que Deus pudesse falar, para que ele estivesse mais preparado espiritualmente. O jejum, amados irmãos e irmãs, nos ajuda a nos desenvolver espiritualmente e também pessoalmente. O jejum nos dá resistência, nos fortalece contra as tentações do inimigo. O jejum melhora também a nossa disciplina e ele é feito, amados. Nós devemos fazer o jejum e dedicar a nossa vida ao Senhor. O jejum é dedicação ao Senhor. Era abrir mão daquilo que nós podemos, por exemplo, nos alimentar, como manjares e refeições diversas, para passar um tempo de consagração do nosso corpo ao Senhor. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo e também precisa ser depurado. Os pecados têm que ser eliminados do nosso corpo e nós precisamos depurar o nosso corpo. O jejum é também uma forma de nós fazermos isso. Quinto ponto, quinta atitude que nós devemos ter é termos obras de misericórdia para com o nosso próximo. Mateus 6, 3 e 4 nos diz o seguinte: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Glória a Deus! Ele nos mostra que as obras de misericórdia, nesses casos, amados, são, em todas as circunstâncias, elas são a expressão, a forma de amor ao nosso próximo. Por isso, nós precisamos praticar as obras de misericórdia. Por exemplo, se você vai jejuar um dia, determinada hora, determinado dia, veja a possibilidade de dar aquela refeição, doar aquela refeição que você jejuou para o irmão que tem fome, que tem sede. É uma obra de misericórdia. É óbvio que existem outras inúmeras que nós, como igreja e pessoalmente, devemos fazer para que Deus possa nos recompensar em secreto com as obras de misericórdia e graça. Amém, querido? Devemos exercitar, então, a nossa solidariedade para que a nossa fé cresça entre nós, no corpo de Cristo, entre os irmãos e irmãs. Quando praticamos, amados, o verdadeiro jejum, ele nos fortalece para o serviço e para praticarmos as obras de misericórdia e justiça ao nosso próximo, que é exatamente o reino de Deus. O reino de Deus é retidão e justiça. Fazendo as obras de misericórdia e praticando o jejum, nós estamos consagrando o nosso corpo a Deus e praticando o bem ao nosso próximo. Amém, queridos? Veja que no deserto Jesus venceu as tentações. Ele venceu a tentação de saciar a sua própria necessidade. Também ele refutou a tentação de exercer autoridade e glória sobre os reinos desse mundo. Ele refutou a tentação de ser socorrido pelos anjos e reconhecido pelo ser humano como sendo alguém importante e rei. Veja que Jesus venceu as tentações, se tornando cheio do Espírito Santo, para que a obra de Deus pudesse ser completa em si. Enquanto a maioria dos homens, queridos, estão voltados para as coisas desse mundo, Jesus as negou para que a glória de Deus se manifestasse nele. Assim também nós devemos refutar as coisas desse mundo para que o reino de Deus cresça entre nós.
que eu diminua e que o Jesus, que o Senhor cresça em mim, em nós e na sua igreja. Nós sabemos, queridos, que os símbolos da quaresma são também as cinzas, a coroa de espinho e os cravos de Jesus. As cinzas, porque elas significam a finitude das coisas, o pó como matéria final, residual de alguma coisa, né? Também representa o luto, né? E também, além do luto, ela representa o arrependimento, quer dizer, eu me transformei, me arrependi, me tornei em cinza, no nada. Eu não sou nada perante Deus. Me arrependi para ter acesso à misericórdia do nosso Deus. A coroa de espinhos e os cravos também, elas nos remetem ao sofrimento de Jesus e daqueles que assumem segui-lo como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A quaresma, então, amados irmãos e irmãs, é exatamente um tempo que nós temos como símbolo para nós nos arrependermos, buscarmos o arrependimento nas nossas vidas, nos tornarmos como pó, né? Sabendo que nós somos limitados, nos arrependermos do pecado, da arrogância, da ganância, e nos voltarmos para Deus. É o momento de nós estarmos orando, jejuando, buscando a presença de Deus, para que o Senhor possa nos depurar e nos fazer de novo, nos tornarmos cristãos melhores, para fortalecer a nossa fé e nos tornarmos novas e vivas criaturas, aptas a enfrentar os problemas, as circunstâncias que o deserto nos remete e podermos ser vitoriosos em Cristo Jesus. A quaresma é um tempo que nos permite fortalecer mediante a presença do Senhor Jesus. É também, queridos, um tempo de nós praticarmos os atos de misericórdia para com o nosso. Isso não significa também que no restante do ano, fora a quaresma, nós não devamos buscar o arrependimento ou mesmo praticar atos de misericórdia. É claro que sim, esse período da quaresma apenas nos remete a nos melhorarmos, tornarmos pessoas melhores para com a obra de Deus e para com o próximo. Então, queridos, eu quero convidar todos vocês, amados irmãos e irmãs da Igreja do Monte Alegre, da IMA, para que nós possamos aprender com essa aula de hoje. Vamos então celebrar os 40 dias que antecedem a Páscoa, porque nesse momento de deserto, nós vamos chegar lá na frente e lembrar e comemorar que o Senhor Jesus venceu, derrotou o mal, nos tornou semelhantes a Ele. Nós precisamos buscar essa semelhança para que nós possamos celebrar, enfim, a ressurreição daquele que remiu as nossas vidas. Amém, queridos? A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, renovando assim a aliança do nosso batismo, que é santo, com o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus! Nós teremos ainda nas lições que sucederão, uma lição que vai trazer o assunto sobre o Domingo de Ramos e também a lição que vai nos trazer sobre a Páscoa. Amém, queridos? Nós agradecemos muito pela sua presença, por você estar aqui conosco até esse momento, desejando que você tenha aprendido um pouco com essa escola dominical. Pedimos que você possa enviá-la, participar outras pessoas do seu conhecimento, para que a palavra de Deus chegue até eles, que eles possam aprender e caminhar conosco. Porque, com certeza, além da Igreja do Monte Alegre, eu tenho certeza que o Espírito Santo se alegrará com a sua vida, com a sua atitude. Uma atitude que está na presença do Senhor. Para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Que Deus esteja abençoando a sua vida nesse dia, uma boa semana e até mais tarde no nosso culto de louvor e adoração. Deus abençoe!